Olá, amigos, muito boa noite. Sexta-feira chegou e nós estamos aqui com muita alegria e assim vamos permanecer juntos, falando aqui da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. Sem o alimento ali físico, a pessoa não consegue suportar por longos dias, por muitos dias, e sem o alimento espiritual, nosso espírito também não consegue permanecer forte ali na presença do nosso Deus. É necessário nós nos alimentarmos ali de alimentos físicos para que possamos estar fortalecidos, vamos dizer assim, humanamente falando, e precisamos também do alimento espiritual para o nosso espírito estar fortalecido em Deus e assim quando vierem aí as tempestades da vida, os temporais da vida, nós possamos permanecer firmados sem nos abalar no nome de Jesus e claro, caminhando sempre rumo aí às bênçãos, sempre rumo às vitórias. E por falar em vitórias, você já pode entrar em contato conosco para deixar o seu nome, o nome do seu familiar no nosso caderno de oração e também enviar para a gente aí o seu testemunho. Tem testemunho para contar? E nós aqui queremos ouvir. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, que a palavra é aquilo que traz o alimento sólido para o nosso espírito e assim a gente vai permanecer em pé na posição na qual Deus nos colocou, que é mais do que vencedores. A Bíblia já nos diz que o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. E para viver aqui nessa vida, embora nós estamos aqui nesse mundo de passagem, né? Existem situações, existem problemas, adversidades neste mundo que nós só conseguiremos vencer, transpassar, se nós tivermos a sabedoria de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Sem a direção de Deus, sem a sabedoria, nós vamos ficar perdidos e aí perdidos nós nunca chegaremos ao pódio da vitória que Deus tem preparado para cada um de nós. Então você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor de todo o seu coração. E o que é temer a Deus, pastora? Temer a Deus é respeitar ao Senhor, é reverenciar a palavra dele, é colocar a palavra de Deus acima das suas vontades, acima dos seus desejos. E muitas pessoas às vezes têm trocado, ela coloca a vontade dela, o desejo dela, as emoções dela à frente da palavra. E aí acaba então, infelizmente, em muitas situações, perdendo bênçãos, perdendo vitórias e às vezes sofrendo grandes derrotas. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus à nossa frente, sempre à nossa frente, ela vai clareando o nosso entendimento, ela vai nos direcionando, nos dando a sabedoria na medida certa para vencer qualquer obstáculo da nossa vida. E aqui no livro das sabedorias, que é o livro de Provérbios, no capítulo 22, o versículo de número 17, aqui diz assim, olha a orientação do Espírito Santo para mim e para você. Diz, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Então nós temos que inclinar o ouvido, significa que dar atenção às palavras dos sábios. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos aqui ver exemplos de grandes homens e mulheres de Deus do passado, que com Deus na frente da vida deles, seguindo a orientação do Senhor, eles venceram assim fortalezas gigantes, venceram os adversários, os inimigos, e eles deixou para nós aqui grandes ensinamentos valiosíssimos. Quando nós então paramos para prestar atenção nas Escrituras Sagradas, o que as Escrituras traz para nós? O conhecimento. E o conhecimento nos traz o entendimento. O profeta Oséias uma vez falou que o povo está sofrendo por falta do quê? O povo sofre por falta do conhecimento. Então as pessoas não estão conhecendo a palavra. Se não conhecem a palavra, não vão ter o entendimento dela para poder lidar com as situações da vida. Uma coisa leva a outra, é uma consequência. Muitos estão sendo destruídos. Poderiam estar aí desfrutando de uma vida abundante, de alegria, de felicidade, mas não estão adquirindo o conhecimento que é essencial. Sem conhecimento, não tem entendimento. Sem entendimento, não vai haver bênção nem vitória. Então aqui a Bíblia diz bem claramente que nós devemos inclinar o ouvido.
Qual ouvido é esse, pastor? É o ouvido físico que nós temos? Quando a Bíblia fala de ouvido aqui, ela está falando do ouvido espiritual, é o ouvido do nosso coração. É o você dar crédito ao ensinamento e colocar em prática. Isso é dar ouvido ao ensinamento da palavra de Deus. Porque a gente sempre fala isso, escutar é quando entra num ouvido e logo sai pelo outro. Aqui a Bíblia manda ouvir, ela diz, inclina o teu ouvido e ouve as palavras. Ele está dizendo, inclina, eu vou falar com você, que você dê ouvido. Como que eu dou ouvido? Quando eu ponho em prática. Se eu estou pondo em prática é porque realmente eu dei ouvido às orientações do nosso Deus. E quem segue a orientação de Deus nunca jamais irá perecer, porque aí Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, o barco nunca jamais vai afundar. Então ele diz mais assim, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração a minha ciência. Olha que coisa séria o que o Espírito Santo fala conosco. Nós devemos aplicar ao nosso coração, que é o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, aplicar a ciência de Deus. O que é a ciência de Deus, pastora? É o conhecimento atento e profundo de algo. O que isso quer dizer? Que eu tenho que buscar o conhecimento profundo da palavra do Senhor e aplicar no meu coração, para que na hora que surgir uma adversidade, uma situação, eu não venha estremecer diante dela, porque se eu tenho conhecimento profundo daquela questão, se alguma pessoa vier me dizer qualquer coisa que está fora do conhecimento, que está fora da verdade, eu não vou dar crédito, porque eu vou dizer, não, peraí, não é dessa maneira não, porque eu tenho profundo conhecimento e eu sei que isso é a verdade. Você não vai cair nas lábias do diabo, você não vai cair nas lábias de nenhuma dificuldade, de nenhuma adversidade, porque tendo conhecimento, você tem o entendimento. E você diz, não, a luta está assim, mas a palavra de Deus me diz dessa maneira. Então eu tenho conhecimento de causa, ninguém vai enganar você. E você vai chegar às grandes vitórias que Deus tem para a sua vida. Continuando aqui na nossa meditação de hoje, no livro de Provérbios que nós estamos, no capítulo de número 22, iniciamos no versículo de número 17, onde aqui o Espírito Santo nos ensina dizendo que devemos inclinar o nosso ouvido e ouvir as palavras dos sábios. Nós devemos inclinar o nosso coração para ouvir o que as Escrituras diz. Muitas pessoas, ela é apta para inclinar os ouvidos para ouvir o que a circunstância diz, o que as lutas dizem, ou às vezes até os amigos que nem conhecedor da palavra de Deus é, o que eles dizem, o que eles aconselham. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Nós temos que inclinar sim os nossos ouvidos espirituais para ouvir as palavras dos sábios, que está aqui na palavra de Deus, toda a Escritura, todas as experiências que homens, mulheres de Deus do passado alcançaram ali, colocando Deus à frente deles, crendo de todo o coração, sem duvidar, sem temer, sem ao menos ali duvidar que Deus estava presente na sua situação, e eles alcançaram grandes vitórias. Comigo e com você, no dia de hoje, não será diferente. Quando você crê que Deus está contigo em qualquer situação da sua vida, pode ter certeza que Ele se faz presente para lhe dar e lhe conceder toda a vitória que você necessita. Oh, que lindo, né? A operação de Deus aí na vida de todas essas pessoas que estão se achegando com fé, crendo na palavra de Deus. E quando a gente crê na palavra, ela traz a verdadeira libertação que nós precisamos. Bom, vamos continuar nosso estudo então. Estamos no livro de Provérbios, capítulo 22. No primeiro bloco, nós falamos o versículo de número 17, onde o Espírito Santo nos ensina que temos que inclinar o nosso ouvido e ouvir as palavras dos sábios. Estávamos dizendo aqui que muitas pessoas às vezes inclinam os ouvidos, mas para ouvir conselhos dos ímpios, conselhos daqueles que não têm nenhum entendimento da palavra de Deus, ou às vezes até inclinamos os nossos ouvidos para dar ouvidos mais ali à dificuldade, àquela situação que tem se levantado, os temporais da vida, e a consequência é muitas pessoas perdendo as batalhas. Deus nos fez assim pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Aliás, a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então nós não podemos aceitar menos do que isso, não. Peraí, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Esse em Cristo está dizendo na prática da palavra. E que palavra é essa, pastora? Qual é a prática dessa palavra? Inclinando o ouvido e ouvindo.
instruindo, guardando, pondo em prática todos os dias da nossa vida. Continuando aqui agora, ele diz: aplica o teu coração à minha ciência. Ciência significa o conhecimento atento e profundo de algo. Nós não podemos ser cristãos apenas superficiais, ou só aquele cristão que diz: não, já me contento, vou na igreja ali durante a semana, ao domingo, já ouvi a palavra, tá bom, vou para casa, esqueci que eu sou cristão. Não, nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Deus, porque o conhecimento traz entendimento e o entendimento vai nos levar ali ao pódio da vitória, vai nos levar por caminhos retos, onde não há mortandade. Agora, se eu não tenho conhecimento, então às vezes o inimigo se levanta e traz junto com ele a destruição. O profeta Oséias, ele falou: o povo está sofrendo, o meu povo, o povo de Deus. Por quê? Está faltando conhecimento. E com a falta do conhecimento, existe a falta de entendimento. Quem tem falta de entendimento não chega a lugar algum. Precisamos dar ouvidos mais aí às Escrituras Sagradas, ouvido, né? Mais às Escrituras Sagradas, perceber, entender o que Deus está falando conosco, permanecer fiel àquela palavra que o Espírito Santo revela ao nosso coração, ainda que situações se levantem para tentar roubar a palavra do nosso coração, nunca permita. Sempre ali creia naquilo que Deus falou, pois Ele não é filho do homem para que minta, e aquela palavra que Ele lhe deu, Ele vela sobre ela para cumprir na sua vida. Continuando aqui, aí ele diz assim, olha... Vamos ler o 17 novamente, porque o 18 é uma continuação, só para você entender. Então ele diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave. Se você pegar na tradução da Bíblia espanhola, ela diz: porque é coisa deliciosa. O salmista já disse que a palavra de Deus era para ele como mel ao paladar, algo delicioso, algo muito bom, que ele nunca jamais desprezaria. Olha como o salmista fala do que era a palavra de Deus para ele. Nós temos que ter esse mesmo amor para com a palavra. Quando nós ouvimos ela, guardamos no nosso coração, ela se torna algo delicioso para nós. Por quê? Porque junto com ela traz a vitória. E aí eu pergunto para você, não é delicioso ter vitória sobre o problema? Não é gostoso demais você vencer uma barreira, você vencer uma dificuldade? Pastora, como é gostoso, hein? Como eu estou precisando vencer. Como eu estou precisando, pastor, olha, ter um direcionamento de Deus para a minha vida. Então, inclina o teu ouvido às palavras dos sábios, a palavra de Deus que está sendo revelada a cada dia ao seu coração, instruindo o caminho que você deve seguir. Fazendo isso, você nunca, jamais irá tropeçar. Lemos no primeiro e no segundo bloco o versículo de número 17 e agora nós estamos no versículo de número 18, quando ele diz que quando o cristão, eu e você, nós inclinamos nossos ouvidos para ouvir as palavras do sábio, aplicamos no nosso coração a ciência, que é o conhecimento atento e profundo acerca de algo, ou seja, acerca da palavra. Ele diz, porque é coisa suave quando nós fazemos isso. Eu falei que na tradução espanhola diz porque é coisa deliciosa. Por que deliciosa? Porque é delicioso demais você ter vitória em cima de um problema, de uma adversidade. Imagina a alegria, o gozo que vem no seu coração quando você passa, por exemplo, por uma luta financeira muito séria e você ora, você invoca o poder de Deus, crendo na palavra e Deus envia o socorro e você consegue quitar, saldar as suas dívidas. Você nem esperava, mas orou e o poder de Deus se manifestou. É coisa deliciosa demais. E aí ele diz aqui, porque é coisa suave se aguardares no teu coração. Tá vendo aqui? Há uma condição então. Vai ser delicioso, a vitória vai ser nossa se eu guardar no meu coração a palavra de Deus. Esse guardar no coração está querendo dizer assim, é colocar em prática, viu? Se você colocar a palavra em prática, não desviando dela, nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecendo na revelação da palavra que Deus lhe deu. Deus se revela todos os dias a nós, dizendo que Ele é o Deus forte, que está conosco, que nunca perdeu uma batalha, que essa luta que você está passando, ela vai desaparecer, assim como veio, ela vai, que pelas pisaduras
pisaduras de Cristo nós estamos sarados. Então nós temos tantas promessas de Deus, meditamos até nas semanas anteriores que a Bíblia diz que em todas as promessas de Deus nós temos nela o sim. Nós temos tanta garantia de Deus na nossa vida e às vezes a pessoa deixa escapar, rejeita a palavra, não coloca no coração, não participa das delícias, das vitórias que Deus tem. Não, meu irmão, não vamos vacilar não, vamos guardar ali em todo momento, na hora que a adversidade se levantar. Pastora, mas a luta é muito grande, pastora, não sei nem o que fazer, pastora. Fica na palavra. Se você permanecer na palavra, você já sabe o que fazer, ó. Permaneça na palavra, não saia dela. Permaneceu, a luta vai passar, a vitória vai chegar. Aí ele continua dizendo aqui, então sim, porque é coisa suave se aguardares no teu coração, se aplicares todas aos teus lábios. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia diz que a boca só fala do que está cheio o coração. E aqui ele diz, se aplicares as palavras, né, aos teus lábios. Então, se o coração vai estar cheio, você vai aplicar nos teus lábios todos os dias. A luta se levantou, você diz assim, a luta pode até estar grande, mas eu sei que Deus ele está comigo e nessa luta, nessas dificuldades, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você aplica ela aos teus lábios, ao invés de aplicar a murmuração, que muitas pessoas, né, aplicam a murmuração na hora de uma adversidade, e ela fala assim, eu não sei porque eu não tenho vitória. Quer vitória? Mude as suas atitudes então. Se você continuar com as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados de sempre. Talvez resultados que estão frustrando você, resultados que não estão trazendo vitória, pelo contrário, só derrota, e você não está vendo que a sua vida está indo de mal a pior. Quer resultado diferente? Pastora, quero. Tenha atitudes diferentes. Coloca a palavra no teu coração, que os seus lábios vai emanar a palavra de Deus. E a palavra, ela tem poder, viu? Ela tem poder para libertar, ela tem poder para mudar situações. Você sabe disso. Então mude de atitude. Pode ter certeza que os resultados serão bem diferentes. E aí ele diz mais aqui assim, vamos lá, continuando. Versículo 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Tem pessoas que faz assim, que coloca a confiança dela no homem, e o homem às vezes erra, o homem às vezes oscila, o homem às vezes muda de opinião e aí ela acaba ficando sozinha naquela situação. Olha o que o Espírito Santo fala, hein? Para que a tua confiança esteja no Senhor. É em Deus que tem que estar a nossa confiança. É Ele que é o socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É na hora da adversidade. Não faça do homem ou da ajuda do homem o teu braço forte. A Bíblia diz lá em Jeremias, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Porque essa pessoa vai ficar igual a tamargueira no deserto, sozinha e desamparada. Mas não, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Quer dizer, a pessoa vai ser eternamente feliz se ela aprender a confiar em Deus todos os caminhos dela. Então ele diz mais, para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti estás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Olha que bacana, ele nos faz saber a palavra dele hoje. É agora mesmo. Ele está se revelando a mim e a você. O que você está esperando mais? Não deixe a palavra de Deus passar por você sem você tomar posse dela. Se você colocar ela agora no teu coração, essa vitória que você está precisando há tanto tempo, talvez há 20 anos você está orando para um familiar se libertar, essa vitória chega agora por você. Por quê, pastora? Porque você está pondo a palavra no coração, e se você coloca no coração, você vai experimentar coisa suave. Como falamos aqui na Bíblia espanhola, ela diz coisas deliciosas. A vitória, coisa gostosa que Deus tem preparado para a sua vida, não é coisa pequena, não. E por falar em coisa pequena, não, é coisa grande de testemunhos que tem chegado para a gente. Estou falando que quando a palavra de Deus é colocada no coração, só há coisas deliciosas para que a gente possa provar da parte do nosso Deus. Então, por que não colocar? Por que não confiar, não acreditar, não se lançar no Senhor?
Senhor, quando a gente se lança, a gente vê grandes vitórias. Agora nós vamos voltar para a palavra, que daqui a pouquinho é a oração do copo com água. Prepara aí, deixa eu pegar aqui a Bíblia para a gente continuar lendo, continuar meditando. Estamos em Provérbios, capítulo 22, lemos o versículo 17, 18, 19 e agora vamos fechar aqui com 20, que é muito lindo esse versículo. Diz assim: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Meu irmão, que coisa mais forte. Deus está dizendo aqui, olha, eu escrevi para vocês, é só você abrir aqui a palavra de Deus e nós temos nela excelentes coisas acerca de todo conselho. Pastora, eu preciso de um conselho de Deus para a minha vida, está aqui. Preciso, pastora, do conhecimento de Deus, está aqui. Que mais que você precisa? Está tudo aqui dentro da palavra de Deus. Basta você abrir o coração. Ele tem prazer em lhe orientar, Ele tem prazer em revelar a palavra dEle aos amados dEle. E nós somos amados do Senhor, eu e você que estamos aqui reunidos. E estamos aqui para quê? Porque queremos o entendimento, queremos o conhecimento. Agora fique atento no que Deus está falando. Tem pessoas que a palavra está sendo pregada, ela está ali, parece só de corpo presente, mas a alma dela está pensando em outras coisas, o pensamento vai longe às vezes. E aí você não retém o que é para reter, que é o conhecimento que vai lhe dar entendimento. Então o Espírito Santo diz aqui, ó, porventura não te escrevi excelentes coisas. Ele escreveu excelentes coisas. Não foi só coisas assim médias, coisas boas, coisas excelentes. Ele nos escreveu acerca de todo conselho e conhecimento. Pastora, estou precisando de conselho. Busque então. Ele escreveu aqui, ó, tá aqui, todo o conselho para você, conselho para o seu casamento, conselho para a sua saúde, conselho para a sua vida conjugal, sentimental, financeira e em todas as áreas da sua vida. Excelentes conselhos que nunca jamais fará você tropeçar, mas vai trazer para você vitória certa no nome de Jesus. Chegou o momento de orar. Vamos pegar o copo com água? Pega aí o seu também, vamos apresentar ao nosso Deus, pedindo a bênção dele maior para a glória do Senhor. Oremos então? Vamos lá nesta mesma fé. Pai, nós estamos diante de Ti e esta, meu Deus, é a terceira bênção que eu peço para esse copo com água que essa pessoa segura nas mãos dela neste momento. Coloca aqui a Tua virtude, Pai. Coloca aqui o Teu poder. A mesma virtude, meu Deus, que quando aquela mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, meu Pai, Jesus disse que havia sentido sair virtude, meu Pai, do corpo dele e aquela virtude curou a hemorragia daquela mulher. Pai, eu te peço, coloca essa virtude aqui também. Essa pessoa vai beber, essa hemorragia vai ser estancada, esse mioma, meu Pai, vai desaparecer, esse câncer vai desaparecer. Oh, meu Deus, esse câncer na próstata, essa metástase, meu Pai, vai desaparecer porque o Teu poder está em ação e agindo Deus, ninguém pode impedir. E eu digo agora, essa dor, essa febre, sai deste corpo. Eu digo agora, a essa cegueira total, essa cegueira parcial, sai agora desta visão, vai embora a dor de cabeça, vai embora a ferroada, vai embora a arritmia, vai embora a taquicardia, vai embora problemas pulmonares, vai embora agora essas infecções que essa pessoa tem constantemente, vai embora toda artrose, artrite, reumatismo, sai agora, nós ordenamos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti nesta hora de fé, nesta hora de oração, nesta hora, meu Deus, de comunhão com a Tua presença. E Pai, eu quero Te pedir agora, visita todas essas pessoas que oram comigo neste momento. Pai, este homem, esta mulher, esta criança, Deus querido, que clama, meu Pai, pelo Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação.
E eu te peço, venha ao encontro dessa pessoa agora, que está desesperada, aflita, angustiada. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo, Pai, com uma enfermidade que o médico diagnosticou, um câncer, uma leucemia, uma tuberculose, uma AIDS, uma cegueira, diabetes, ó Pai, uma, meu Deus, pneumonia, uma asma, meu Deus, e outros problemas mais que essa pessoa possa estar enfrentando. Mas eu te peço que haja a tua visitação agora. O poder de Deus vai em ação, operando, arrancando agora essa dor, meu Deus, arrancando esse sofrimento. E eu tomo agora a autoridade espiritual e digo: espírito de enfermidade, espírito de dor, sofrimento que entrou no corpo desta mulher, no corpo deste homem, desta criança, eu amarro agora essa enfermidade, eu quebro o poder deste mal sobre esta vida e eu digo: sai, vai embora dor, vai embora maldição, saia dessa vida, síndrome do pânico, angústia que estava neste peito, apertando o peito desta pessoa, sai agora, vai embora, sai daí agora, espírito de opressão, eu ordeno em nome de Jesus. Mais uma vez em oração, abençoando pela segunda vez este copo com água, para que quando essa pessoa beber, venha ser o refrigério de Deus que acalma a alma. Pai, o refrigério de Deus que acalma o espírito dessa pessoa. É aquele refrigério, aquela paz que excede todo o entendimento. Pai, eu te peço por essa pessoa que está tendo insônias, pesadelos, e essa pessoa não consegue, meu Pai, sequer, ó Deus, dormir e descansar bem, mas a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá o sono. Então eu peço agora, visita essa pessoa, Pai. Visita, meu Deus, cada uma dessas pessoas que oram comigo neste momento. Por essa mãe que chora, meu Pai, e pede pela libertação de um filho das drogas, do vício, do álcool. E eu te peço agora, poder de Deus, entre em ação nesta família, nesta casa. E eu digo que todo espírito contrário que tem levado o vício para essa família, que tem levado ali a discórdia, que tem levado as intrigas dentro dessa casa, eu amarro, repreendo e eu digo: fora, mal, saia dessa casa. Solta essa família agora, em nome de Jesus. Pai, que nesta casa agora reine a tua paz, reine a tua alegria, a saúde que vem do Senhor. Pai, eu abençoo esse copo com água, pedindo agora a tua bênção de libertar, de curar e salvar essa pessoa, Pai, ela vai beber com fé. E eu determino que o milagre vai acontecer. Eu digo que essa pessoa fique curada agora para a glória do nosso Deus. Beba então agora do seu copo com água. Pode beber com fé. O poder de Deus está em ação na sua vida. Creia que pelas pisaduras de Cristo você está sarado. Esse é o conselho de Deus para você. Isaías 53, 4 e 5, ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele, nós estamos completamente sarados. Nós vamos ficando por aqui então, nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho de sempre. Olha, desejo a você e a sua família um ótimo final de semana. Deus te abençoe então. Até segunda, em nome de Jesus.